Olá, vamos começar nossa próxima aula de geometria plana. Aula 11. Continuando em triângulos e retângulos, as funções trigonométricas secante, cossecante e cotangente. Para qualquer ângulo agudo de um triângulo retângulo, temos o que é um ângulo agudo mesmo, pessoal? Um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então, para qualquer ângulo menor que 90 graus, em um triângulo retângulo, nós temos que secante do ângulo é igual a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente do ângulo. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno. Né? E o que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como é 1 sobre o cosseno, então é o inverso. Então, não precisa nem decorar uma fórmula nova. Também nós temos que a cossecante do ângulo é a hipotenusa sobre o cateto oposto do ângulo. O que é cossecante? É 1 sobre seno. O que é o seno mesmo? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, um é o inverso do outro. Como o cossecante é o inverso do seno, a fração que a representa também é a inversa. Então, não precisa nem decorar uma nova fórmula. Só lembrar, o que é secante? É 1 sobre cosseno. Ou seja, então é o inverso do cosseno. O que é cossecante? É 1 sobre seno. Então é o inverso do seno. E cotangente do ângulo é o cateto adjacente do ângulo dividido pelo cateto oposto do ângulo. Ou seja, o que é cotangente? É 1 sobre a tangente do ângulo. Então é só inverter a fração. Então, se nós guardarmos seno, cosseno e tangente, o cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. Não precisa decorar 6 fórmulas, decora 3 e lembra que um é o inverso da outra. Exemplo, suponhamos o triângulo retângulo a seguir. Então, nós temos o triângulo retângulo, aqui nós temos o ângulo reto, o ângulo de 90 graus no vértice A, aqui nós temos o ângulo alfa no vértice B e o ângulo beta no vértice C. Aqui eu tenho o ângulo reto porque é de 90 graus. Os outros dois ângulos são ângulos agudos, porque eles são menores que 90 graus. Sabemos que alfa mais beta é igual a 90 graus. Por que nós sabemos disso? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Eu já sei que esse aqui é um ângulo reto, 90 graus. Então, 90, quanto que falta para 180? 90. Então, a soma dos outros dois ângulos restantes só pode ser 90 graus. Já conhecemos as razões para seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Nós já vimos na aula anterior. Então, nós sabemos que seno de alfa, cadê o alfa? Seno de alfa, pela fórmula, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, é 6 dividido por 10. Então, seno de alfa, esse é o ângulo alfa. Qual que é o ângulo oposto ao ângulo alfa? Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? Qual é o cateto que está na frente do ângulo alfa? É esse cateto de medida 6. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 6 sobre 10, que é 0,60. Cosseno de alfa, aqui está o alfa. O que é cosseno mesmo? É o cateto adjacente. O que é cateto adjacente? É o cateto que sai do ângulo alfa, que no caso aqui é 8, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa em um triângulo retângulo nunca muda. Sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é 8 sobre 10, 0,80. Agora, tangente de alfa. O que é alfa? É esse ângulo aqui. O que é tangente mesmo? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser 6 dividido por 8, que é 0,75. Seno de beta. Cadê beta? Beta está aqui. Qual é a fórmula do seno de beta? Seno de beta é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 8 dividido por 10, que é 0,80. Tangente de beta. Tangente de beta, qual é a fórmula da tangente? Beta está aqui, tangente cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser 8 dividido por 6, que é igual a 1,33. Agora, podemos calcular também a secante, a cossecante e a cotangente desses ângulos. Lembrando que é só inverter as frações, pessoal? Mas vamos lá. Então, a secante de alfa, o que é secante? Secante é 1 sobre cosseno.
Cosseno. O que é cosseno? Cosseno, vamos pegar o ângulo alfa, está aqui. O que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a secante vai ser 10 sobre 8. 10 sobre 8, invertido, 1,25. Vamos pegar aqui a cossecante de alfa. Alfa está aqui. O que é cossecante mesmo? É 1 sobre seno. O que é seno mesmo? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a cossecante é 10 sobre 6. Que nesse caso vai dar 1,67. E a cotangente de alfa? Alfa está aqui. O que é tangente? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cotangente é o inverso, então vai ser 8 sobre 6. 8 sobre 6, que é 1,33. Secante de beta. Secante é 1 sobre cosseno. Então, vamos lá. Beta está aqui, cosseno e cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ser invertido. Secante é 10 sobre 6, tá aqui, que é 1,67. Cossecante de beta. Beta está aqui. O que é cossecante mesmo? Cossecante é 1 sobre seno. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso, como é cossecante, ou seja, 1 sobre seno é o inverso, então vai ser 10 sobre 8. 10 sobre 8, que é 1,25. Cotangente de beta. Beta está aqui. Cotangente. Vamos lembrar, a tangente é mais fácil. Né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente, inverso. 6 sobre 8, que é 0,75. Exemplo de aplicação. Pedro deseja saber qual é a altura do poste que está representado na figura a seguir. Ele sabe que o cateto adjacente ao ângulo de 40 graus mede 10 metros. Então, aqui nós temos um ângulo de 40 graus, aqui é o poste, é lógico que se o poste não estiver torto, aqui é um ângulo reto de 90 graus, né? E ele diz que o cateto adjacente ao ângulo de 40 graus mede 10. Adjacente qual que é? O que sai dele, esse é o cateto. Então aqui mede 10 metros. Podemos utilizar o conceito da tangente para calcular a altura do poste, né? Lembrando que a tangente de 40 graus, de um ângulo qualquer, aqui no caso é 40 graus, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então, como a tangente de 40 graus é o cateto... repetindo, o cateto oposto para o cateto adjacente, então vamos lá. Verificamos que a tangente de 40 graus é igual a 0,879, esse foi um dado. Tá? O problema informa que o cateto adjacente é igual a 10 metros, então nós sabemos que aqui é 10 metros, nós sabemos que a tangente desse ângulo é 0,839 e ele quer saber o valor da altura. Né? Então veja bem, então, 0,839, vamos jogar aqui na forma, tangente de 40, né, foi dada, a tangente de 40 é 0,839, é igual, cateto oposto, quem que é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus? A altura do poste. Então, vai ser 0,839 igual a altura do poste dividida pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Está aqui, 10. Então, agora, regra de 3, né, multiplica invertido. Então, nós temos que a altura do poste é igual... ele já fez a multiplicação, não? 10 vezes 0,139, 8,39. Pronto, encontramos a altura do poste usando as funções trigonométricas. E aqui nós terminamos nossa aula 11.